meditar aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor o entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do rei, e este o levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs à casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que lhes bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui estava Daniel, seus 3 amigos, que foram levados cativos para a Babilônia, e lá eles teriam que participar da alimentação diária dos caldeus e ser instruído ali naquela cultura. Mas Daniel e seus amigos, eles decidiram a ser fiéis a Deus em tudo que eles faziam. Eles já eram fiéis a Deus. E mesmo distante de Jerusalém, eles continuaram sendo fiéis. E no versículo 12, diz assim, no versículo 11, diz assim: Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E assim aconteceu. Aquele homem permitiu que Daniel e seus 3 amigos comessem só legumes e água. E no versículo 15 diz assim: No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e os vinhos que deviam beber, e lhes davam legumes. E ali, passando aqueles 10 dias, Daniel e seus amigos estavam bem melhor do que outros jovens. Aqui começa a história desses jovens, que parece ser coisas pequenas, mas para eles era importante ser fiéis a Deus. Uma provação parece ser pequena, mas aí vem a grande provação. Eu quero ir aqui para o capítulo 3 do livro de Daniel, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros de todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e conselheiros, e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se
vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, e da citara e de saltério, da gaita e de fole e todas as sortes de músicas, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então aqui chegou a grande provação para aqueles jovens que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui fala que eles não se prostraram diante daquela imagem. Então homens foram até o rei Nabucodonosor e disse assim: ó rei, tem alguns aqui do seu reino que não obedeceram ao seu mandato e eles não se prostraram. E aí Nabucodonosor manda chamar aquele jovem e fala para eles que eles deveriam se prostrar quando fosse anunciado, porque todos os outros tinham se prostrado. Então, no versículo 16 do capítulo 3, diz assim: Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: O rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de que te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor chama esses três jovens e diz assim: ó, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. E a resposta deles foi isso que eu acabei de ler. E assim fizeram. E o interessante é que quando eles vão ser jogados na fornalha, aqueles homens que assim amarraram eles, que jogaram eles naquela fornalha, eles foram queimados e mortos de tão quente que estava aquela fornalha. E aqui no versículo falam também que quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, Nabucodonosor teve uma visão. E diz assim: Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo. Esse sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Então, amigos, o que eu quero dizer aqui é que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de provações, Deus está com você. Deus esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, né? Então, quando você é fiel a Deus, pode acontecer coisas terríveis nas suas vidas também, mas pode ter certeza que Deus está com você nesse momento. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei Nabucodonosor manda rapidamente tirar eles dali do fogo. E os versículos aqui falam que eles nem cheiravam a fumaça, as roupas deles estavam como quando eles foram jogados lá naquela fornalha. Nada de ruim tinha acontecido para eles. E aí Nabucodonosor, no versículo 28, diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e o livrou os seus servos que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas como um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, Deus poupou os seus servos
E aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, que hoje atualmente é o Iraque, ele reconheceu que não há outro Deus a não ser o Deus Altíssimo. Então aqui deixou uma grande lição para nossas vidas. E nós não devemos se curvar diante de imagem. Nós não devemos nos curvar diante de outros deuses, aconteça o que acontecer. Nós só precisamos e devemos nos curvar diante do Deus grandioso, Deus Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e que essa história possa te ajudar e dar sabedoria para que você possa servir a um único Deus. E que o que acreditamos que fomos ensinados antigamente, isso não tenha valor nas nossas vidas, porque o que importa é adorar a Deus.